ouve agora Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoa, beleza? Estamos começando o episódio número 113 do Agro Resenha, esse podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a rede Agrocast. Então, cara, se você tiver a fim de escutar aí mais podcasts do agro, conheça todos eles lá no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Muito bem, olha só aí, ó, dezembrão chegou, a maioria da turma já recebeu o 13º, né, uma parte pelo menos, mas tenho certeza que você tá pensando em como que você vai financiar o churrasco dessa festa do fim do ano agora, né? Até porque pagar 100 pila numa peça de picanha não é pra nós aí, réis mortais não, né? Bom, ultimamente a turma tem falado muito aí desse aumento nos preços da carne, nas gôndolas dos supermercados, açougues, né? Mas pro público em geral, às vezes é um pouco difícil de entender o que aconteceu, cara, pra esse negócio dar esse pulo agora, né? Por outro lado, a gente tem aí uma gama, uma série, todo mundo que é pecuarista nunca teve tão feliz, né? Especialmente com o preço aí da arroba que passou dos R$220, cara. Isso aí é histórico, imagina. Nunca ninguém imaginava que isso fosse chegar lá. Então, ó, sem muitas delongas, para explicar um pouco sobre toda essa parada que aconteceu aí, eu trouxe aqui o Thiago Bernardino de Carvalho, que tá à frente do indicador do boi do CPEA e entende muito de mercado. Eu fiz essa introdução aqui super rapidinho, porque o nosso bate-papo foi longo e tem muito conteúdo bacana aí pra você aproveitar. Então a ideia desse episódio é explicar um pouco mais, né, com profundidade, os fundamentos de mercado aí que culminaram nesse aumento todo que aconteceu, porque esse tipo de explicação muitas vezes na mídia não sai. Então não sai daí porque tá muito legal esse episódio aí, o Thiago trouxe muito conteúdo legal pra gente. Só que como que você sabe, antes eu tenho que agradecer os meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. E nessa semana eu vou fazer isso em nome do mais novo padrinho, que é o meu querido amigo Marcelo Stable. Palmas pra ele! Olha só, para apoiar o podcast é muito fácil. Só ir lá no nosso site, www.agroresenha.com.br e encontrar o plano lá que cabe no seu bolso, né? Lá começa com os valorzinhos assim bem baratinhos aí, ó, 5 pila por mês e tal. Então é de boa. Também quero agradecer ao Osmar Obrer, o mais novo membro do nosso site aí. Obrigado, Osmar. Agora todo o conteúdo do podcast vai chegar para você também por e-mail. Então, cara, se você curte aí o Agro Resenha mesmo, indica o podcast para aquele seu camarada aí que vive na estrada, cara, aquela sua amiga que tá na academia direto, dá aquela corrida, aquela pedalada. O crescimento do podcast depende muito disso aí e eu dependo muito de vocês para me ajudar nessa missão aí. Para acompanhar o Agro Resenha, basta acessar qualquer agregador de podcasts aí, ó, tem o Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, tem o Deezer, tá lá no Deezer também. Então, bicho, é só parear o Bluetooth aí no carro ou colocar o fone aí e começar a ouvir. E caso você tenha alguma sugestão, crítica ou elogio, não deixe de me escrever lá no contato@agroresenha.com.br, mandar mensagem também nas nossas redes sociais, nós estamos presentes em tudo quanto é rede social aí. E também entra no nosso grupo do WhatsApp, né, para conhecer outros ouvintes do podcast aí do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Agora, ó, eu deixei o link de acesso lá na bio do Instagram. Tá bom? Não tá mais no post do episódio aí não, por causa das coisas que eu falei semana passada. Beleza? Outra coisa também, ó, não deixa de visitar o site da AgroMart Store e comprar lá os artigos do Agro Resenha, né, com 10% de desconto. E aí é só você usar o código #AgroResenha. Lá tem camisetas, canecas e aqueles bonezinhos bacanas sobre podcast que ao comprar se ajuda demais aqui o podcaster a comprar o leitinho das crianças, beleza?
Além disso, para os ouvintes do Agro Resenha, também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro, cara. Basta entrar no site deles lá, o www.escolaagro.com.br, digitar esse código promocional aí, Agro Resenha, e adquirir o curso, beleza? Bom, agora sim, vamos pro episódio da semana. Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Bom, pessoal, tô de volta aqui com o Thiago Bernardino de Carvalho, que atualmente está como professor na Unesp de Botucatu, além de ser pesquisador do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lá da Exalc, onde eu tive o prazer de trabalhar com você, né, Baraio? Opa, com certeza. Prazer foi meu. Thiago é economista lá pela Exalc, onde também fez seu mestrado em Economia Aplicada. Além disso, também fez o seu doutorado em Administração e de Empresas pela Faculdade de Economia e Administração, a FEA, lá da USP. Thiago, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço. Um prazer aí estar participando do Agro Resenha. Eu acompanho desde sua criação, né? É verdade. Para mim está sendo um prazer aqui, uma alegria estar podendo conversar com você, com seus ouvintes. É muito bom. Vamos lá. Bom demais. Já tinha um tempo que a gente estava ensaiando essa aí, né, Barai? Exatamente. A gente vinha e nada mais justo nesse momento, né? Então, tudo tem seu tempo, né? É isso aí. A gente não pode colocar carroça na frente dos bois, não. Vamos esperar que chega a hora. Esperou o preço da arroba chegar nesse patamar aí para nós conversar. Lógico, ser mais tranquilo para falar mais com o fácil, né, com o produtor. Que loucura, mas vamos lá, é um momento bom. Então, Barai, pra gente começar aí o bate-papo, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Sou piracicabano, né? Podemos dizer piracicabano da Gema, né? Da Gema. O exalquiano fala que é nativo, né? Nativo. Minha família, toda ela daqui, ela não tem um pé no agro, né? Meu avô tinha um sítio, veio da roça, né? Uhum. Mas a gente nunca teve uma relação em termos de mercado com o agronegócio. Uhum. Minha família vem da parte de metalurgia. E, na verdade, eu tenho 2 tios, um formado na Exalc, outro até mesmo em Botucatu, que foram pro agro. Um mais com parte de adubos, outro com cana. Uhum. Mas a minha vontade de partir por esse agro, eu sempre tive vontade de estar vinculado com a economia, com a administração. Sempre busquei olhar para a FEA, principalmente USP, né? Tava namorando o Nesp também, mas a minha vontade sempre foi essa parte de gestão. E o agronegócio veio crescendo aos poucos pelo meu convívio com o campo. A gente morava no interior, então daí que aflorou. E quando eu estava no 3º colegial, foi um grupo de professores lá na escola que eu estudava, aqui em Piracicaba, né, Dom Bosco, e eles apresentaram um curso. É um curso chamado Economia Agroindustrial. Na época chamava Economia Agroindustrial. Economia ainda, Agroindustrial. Né? Eu não sou saudosista, eu gosto da modernidade, eu gosto de olhar o futuro, mas eu gostaria de ter mantido esse nome. Né? Se vocês me perguntassem, eu acho que é o diferencial. E quando eles apresentaram, eles falaram, o modelo de economia aplicada que eles chamavam, apresentaram, veio de uma ideia dos Estados Unidos, que lá eles têm uma economia agrícola forte. E os professores que foram apresentar, realmente, eles tiveram uma vivência muito grande nos Estados Unidos. Então, me chamou a atenção. Eu falei, juntou a fome com a vontade de comer. Eu quero estudar economia e administração, eu quero estudar agrícola. É o futuro. A gente estudava no colégio, o Brasil tem um potencial agrícola muito forte, muita área, recursos naturais. Já ouvi isso daí na década de 90. Legal. E, logicamente, entrei na Exalc, 2ª turma de Economia Agroindustrial, me formei em 2002 e logo no meu último ano eu fui convidado para trabalhar no CEPEA, num projeto junto com a FAO, onde a gente foi entrevistar produtores de ovos, frango de corte, leite e suínos. Algo em torno de mais de 500 questionários nas todas as cadeias. E eu comecei a trabalhar lá, comecei a conhecer o Brasil, rodar o Brasilzão. Então, 2002. Logo em 2003 eu entrei no mestrado, na Exalc mesmo, Economia Aplicada, e fui ficando no CEPEA. Terminei em 2007, onde eu estudei a necessidade de consumo de carnes, do consumidor mesmo, entender um pouquinho como que é essa dinâmica de gastos. Trabalhando ainda no CEPEA, passando por suínos, frango de corte,
muito painel de leite, trabalhei com leite também e fui focando cada vez mais, né, na pecuária de corte, no indicador do boi. Em 2012 fui para a FEA fazer meu doutorado em administração, onde eu estudei estratégia de crescimento de frigorífico e estamos aqui. Basicamente já quase 18 anos no CPEA, né? Nossa, e esse ano é uma vida. Alguns dizem que eu já virei patrimônio do CPEA, né? Mas os dinossauros, né? Tem alguns dinossauros, os dinos lá. Mas é um prazer, o meu desafio quando você está numa instituição há muito tempo é você se reinventar. É isso aí, você não pode se acomodar, mas você tem que se reinventar sempre. E esse ano o desafio foi ir para Botucatu dar aula também lá para a turma, né? Então estou dando aula de economia e administração para a turma de veterinária, zootecnia e biomedicina no primeiro semestre. Olha, e agora no segundo semestre, agronomia e nutrição. Então está sendo muito bom, bacana em termos de experiência, convívio com as pessoas, está sendo fantástico. Rapidamente, essa é a minha história, né? É, legal, pô. Puta história bacana, né, Barai? Assim, a gente olha um pouquinho do passado e vê que já fizeram muita coisa também, né? Não, eu tava falando aqui pra você, eu tava relembrando alguns pontos, né, algumas passagens, né? Então isso é bacana, é importante olhar para trás, ver o crescimento e saber que a gente conseguiu colaborar com pessoas, com a instituição, então isso que é o bacana, é uma vida mesmo. É a escalada da montanha, né? Exato. Entrando mais no assunto aí específico, né, que a gente vai falar, ultimamente aí tem se falado bastante na mídia aí sobre essas questões aí do preço da carne no varejo, no Brasil, né, que tá subindo pra caramba e não sei o quê. Só que assim, eu queria dar um passo antes pra gente analisar, né, um pouquinho a estrutura produtiva da pecuária de corte no Brasil, que eu acho que você é um cara bacana pra falar isso aí pra gente. Como que é o ciclo produtivo no campo e como que esse ciclo ele impacta no mercado? Muito importante, até você citou o momento que a gente está vivendo e assustando muitas vezes a sociedade como um todo, né? O porquê do aumento de preço, tá ficando caro, não vou comer mais carne, etc. Esse um pé atrás aí, entender um pouquinho o sistema produtivo, a estrutura, né, do sistema produtivo é importante. Mas uma coisa bacana e que a gente tem que levar em conta, independente se isso é bom, se isso é ruim, a pecuária sempre foi tratada como uma reserva de valor, né, Paulo? Você tinha o gado, antigamente, deixava ele lá, o gado demorava um ciclo de produção de 5, 10 anos, não importava a idade, era simplesmente para ter uma poupança. Era para poupar a terra, era conquista para abrir área. Isso sempre ocorreu no Brasil, principalmente na década de 70 para frente, quando houve a modernização do país, a busca, né, pela interiorização do país. Então, paulistas, paranaenses, que seja, começaram a subir e abrindo área e colocando gado. Então, o gado, costumo dizer que você tinha 3 grandes investimentos. Era a terra, a linha telefônica, que custava caro, tinha muita gente investindo em linha telefônica na década de 80, e o gado. Era muito comum você chegar numa corretora para comprar ação, investir dinheiro, e ele falava, uma das ações, nós vamos comprar boi vivo. Corretoras tinham, o exemplo da Regem Grifo, tinha fazenda em Água Boa, no Mato Grosso, década de 80, porque ele tinha gado, tinha muita liquidez. Então o gado era visto, como eu falei, para poupar a terra e reserva de valor. Então não tinha investimento, então tinha ciclos longos, não tinha uma produtividade e assim por diante. Mas vamos lá, a gente está falando de uma atividade que é uma atividade que não é anual, né? Como uma soja, como milho. Eu planto em outubro para colher em março, se eu tive prejuízo ou lucro, acabou o processo produtivo, mas que seja. A gente está falando da pecuária de um ciclo plurianual, né? Um ciclo de vários anos. Tradicionalmente, a gente tem uma vaca dando a primeira cria depois de 3 anos, depois eu tenho o bezerro que nasce, aí eu vou desmamar ele de 7, 8, 9 meses que seja, e depois eu tenho a engorda do gado, que antigamente passava fácil de 3, 4 anos. Então eu tenho um ciclo aí, no mínimo de 5, 6, 7 anos. Eu estou falando de um ciclo produtivo. Vai depender muito daí sim da tecnologia usada. Mas é um ciclo longo, onde muitas vezes o produtor, ele começa a produzir, ele só vai ver receita
depois de 5 anos. Então, é um processo muito longo, que precisa muita gestão, muito investimento em tecnologia e muita paciência do produtor em termos de oscilação de mercado. Sim. Então, basicamente, o mercado funciona dessa maneira. Então, eu tenho o produtor que está produzindo o bezerro, ele pode vender o bezerro, ou ele pode terminar esse bezerro, né, até o boi gordo, e o produtor que está comprando esse bezerro e está engordando. Então, em linhas gerais, esse é o ciclo produtivo. Tiago, mudou? Mudou, vem mudando. A gente tem um avanço, principalmente das cidades, que vão tirando. Vamos pegar aqui, eu estou em São Paulo, em Piracicaba. Cidades aumentam de tamanho, eu vou diminuindo a área agrícola. E eu tenho a competição. Eu tenho a competição de uma cana, que também expulsa atividade que não está sendo rentável, produtiva, e eu tenho outras regiões, a própria floresta, grãos, você traz uma competitividade. Sim. Aqui em Mato Grosso é muito visível isso, né? As áreas de pecuária antes pouco produtivas, tudo praticamente virou agricultura, aquelas que têm aptidão para isso, né? Não tem jeito, né, cara? O que houve é aquela história, quando houve a estabilização da economia em 94, né, o Plano Real, o boi, como eu tinha falado no começo, ele foi sendo muita reserva de valor, então ele acompanhava a inflação. Sim. Né? Na verdade, era a nossa moeda de troca. A gente não tinha moeda no Brasil. Então, o boi funcionava, assim, como uma moeda de troca. Então, quando houve a estabilização da economia, o boi deixa de ser esse valor aí, ter esse valor alto, o pecuarista, a pecuária não dá dinheiro. Meu boi não vale mais como valia antigamente. Foi aí que começou tudo, né, rapaz? Todo esse processo a gente tá falando. Eu preciso produzir mais com menos. E o grão veio para cima. E a cana veio para cima. Então tem um ciclo longo que vem reduzindo, porque eu preciso cada vez mais fazer dinheiro, ser produtivo e aumentar a produtividade da minha terra. Então, se a gente olha nos últimos 20 anos, se eu pegar de 2000 até hoje em dia, era muito comum ter grandes áreas com baixa produtividade. E isso impacta a oferta, porque, olha, nos anos 2000 eu tinha 100 vacas em 250 hectares, que me davam 40 bezerros, a um peso médio aí de 175 quilogramas. Hoje, as mesmas 100 vacas estão em menos área, em 150 hectares, produzindo algo em torno de 65 bezerros a um peso médio de 210 quilos. O que isso tem a ver, Tiago, com o nosso ciclo? O ciclo encurta e eu estou conseguindo produzir mais carne. Em linhas gerais, tá? A gente já chega na questão da oferta. Como a gente falou, a oferta é um ciclo longo de produção. Por mais que eu observe uma redução, ainda não é como um todo no Brasil. Né? No Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças, algo em torno disso. Mas é o ciclo mudando porque o produtor precisa mudar. Então é o uso de tecnologia. É um melhor pasto, é uma melhor nutrição, um melhor alimento, é um melhor manejo sanitário e é uma melhor genética. Sim. Que o pecuarista começou a absorver essa questão da genética. Então, a pecuária, em termos de oferta, vem mudando. Então, o ciclo pecuário, como que acontece? Eu tenho preço do boi em alta, eu começo a segurar a vaca para produzir bezerro. Só que é um efeito manada. Esse que é o mal da pecuária, né, Paulo? Sim. Eu tenho um efeito manada que eu seguro, todo mundo vai entrar no mercado. Isso deve acontecer sim nesse momento de alta do preço da arroba. Aí eu produzo, eu vou ter mais bezerros, eu vou ter mais boi gordo, o preço cai, a margem vai cair, eu vou abater mais fêmeas. Né? Isso aí. E depois vai faltar o bezerro, o preço do boi vai subir. Então esse é o ciclo tradicional, que existia muito claramente de 5 em 5 anos, em 6 em 6 anos, e isso diminuiu. Hoje eu estou falando de um boi sendo abatido em 1 ano e meio, 2 anos e meio. Então a oferta no campo passou por uma transformação muito forte, devido ao uso de tecnologia, mas também na necessidade de competir com outras culturas, com outros processos produtivos. Eu lembro, tem um dado na minha cabeça que é muito claro, assim, aqui em Mato Grosso, uns 10 anos atrás, os animais abatidos acima de 3 anos eram mais de 60%, né, dos animais que iam pro frigorífico. Hoje esse número inverteu. Perfeito. Né, cara? Mais de 60% é menos de 36 meses. Então você já entende, né, cara, como que esse ciclo tá encurtando aí nos últimos anos. Né? Eu costumo dizer que houve 3 grandes quebras de paradigmas na pecuária, nesse setor, nos últimos 10 anos, mas principalmente nos últimos quase 15, de 2007 para frente. A primeira foi quando a indústria ela começa
a entrar no processo produtivo de abertura de capital. Ela abre capital, ela começa a se profissionalizar, exige cada vez mais lucro, mas a indústria ela precisa cada vez mais ser eficiente, produtivamente como financeiramente. Esse foi a primeira grande quebra. Não volta mais. A gente tem indústria de capital aberto, globalizado. O segundo foi o consumidor. O consumidor, ele aprendeu a comer carne bovina. Se a gente olhar de 2010 para cá, não tem boutique de frango, né, Prudente? Tem boutique de carne bovina. Porque eu quero qualidade, eu quero padrão, eu quero experiência. E essas duas grandes quebras exigiu a terceira, que é o do pecuarista, que somado com a competição com outras culturas, a necessidade de entender o que o consumidor quer e numa relação cada vez mais profissional com a empresa, com a indústria, tem que mudar dentro da porteira. Claro. Eu giro rápido meu animal porque o meu consumidor quer uma proteína mais barata. Mas ele quer uma proteína com padrão, qualidade, etc. Ele não liga de pagar caro, mas ele quer qualidade. Sim. A indústria também. A indústria, o produtor, ele precisa realmente absorver realmente essas mudanças de gestão de risco de preço, assim por diante. Mas que seja. Então, dentro da porteira, houve essa mudança. Então, eu preciso produzir cada vez mais um animal mais rápido. E isso impacta diretamente, né, cara? Porque assim, antes você matava um animal com mais de 3 anos, 3, 4 anos. Perfeito. Agora você tem que matar um animal de 1 ano e meio, 2 anos e meio. É uma loucura. A estrutura produtiva, inclusive, da cria não mudou, não conseguiu mudar na mesma velocidade, né? Por isso que os preços dos bezerros vai lá em cima. Tudo isso, né, cara? Tá tudo muito interligado, né, cara? Você colocou um ingrediente interessante. A gente observou um aceleramento rápido, né, da produtividade na recria engorda, principalmente com tecnologia de nutrição, né? Principalmente de confinamentos, semi-confinamentos. E realmente, como você falou, a cria é um processo mais lento e que falta realmente mais investimentos em tecnologia em cria para realmente otimizar essa produção. Eu citei que o Brasil produz algo em média de 60, 65 bezerros a cada 100 vacas. A média mundial é 90. A idade da primeira cria, aqui no Brasil, média 3 anos. No mundo, algo em torno de 24, 25, 2 anos. Um pouquinho mais, aí algumas, mas geralmente média de 2 anos. E a média de peso é em média de 250 quilogramas. Né? Aqui no Brasil, a gente está falando de subiu de 170, 190 a 200. Você pode me questionar, Thiago, mas lá é uma economia de diferenciação, eles não têm muita área, eles têm que produzir muito porque o custo da terra está mais caro. Concordo, mas esse é o caminho que está acontecendo no Brasil. Sim, sem dúvida. Então, eu gosto de olhar esse dado, daí você fala, putz, a gente tem que melhorar muita coisa. A gente é um dos maiores rebanhos, um dos maiores exportadores, e a gente tem um espaço grande ainda para crescer. Então, a questão é o seguinte, mudou, mas a gente tem espaço para mudar e tem espaço para crescer mais ainda. Então, isso que é o bacana da pecuária brasileira, tá? Legal. Que dá para crescer. Só para... Provavelmente deve ter muita gente, Thiago, mas a gente tá falando de um continente aqui, grandes fazendas, eu concordo. Você tirar 80 bezerros de 100 vacas, você tem que ser um produtor bom. Muito 700 bezerros de 1.000 vacas, tem que ser um produtor muito bom. 6.000 bezerros de 10.000 vacas, um gaúcho me falou uma vez, tem que ser macho, concordo. É difícil, você aumenta a escala, é complexo isso. Fica complexo o negócio, né? Você precisa colocar tecnologia. Essa é a lógica da oferta. Enquanto não tiver parto gemelar aí, o negócio dá uma coisa... A turma vem avançando bem. Tem sempre umas novidades boas, pode chegar. Mas vamos lá. Agora, ô Baraio, eu queria dar um pulinho lá pra indústria, né, cara? Você também é um cara que conhece bem da indústria e ela é aquele elo da cadeia que tá bem ali no meião, né, de tudo. Ela negocia com o produtor, o varejo, né, cara? Então, sempre tem um monte de informação bacana. Tem como você explicar pra gente como funciona todo esse processo de negociação e tomada de decisão deles? A gente saiu dentro da porteira, né? Chegando na indústria. Vamos pros vilão. A gente tem que lembrar, é sempre bom lembrar, Prudence, que o pecuarista precisa da indústria, assim como o contrário é verdade. Sem a indústria dúvida, precisa do boi. Então a gente tem que lembrar sempre que a indústria precisa do gado para girar todo o complexo produtivo dela, desde o pagamento
para não ficar ocioso dentro da porteira indústria, assim como resguardar contratos. Ela assina contratos, seja com o mercado interno, seja com o mercado externo. Então, realmente, ela precisa do produto boi. E nesse ponto, até como você falou, como é tomar a decisão, realmente, eu tenho algumas especificações, seja de mercado, seja de contratos, que a indústria tem que resguardar. Claro. Seja de um boi jovem, de um acabamento de gordura, assim por diante. A indústria, costumo geralmente fazer um paralelo, vocês fecham a conta, né? Os custos da sua casa todo final do mês, e quando vai ver lá, descobre que 80% do custo do mês da casa foi energia elétrica. Você vai olhar, eu vou controlar secador de cabelo da esposa, eu vou controlar ar-condicionado, eu vou ver se tem algum problema com algum fio aí que tá velho, que seja, você vai focar em reduzir esse custo. Agora, 80% do custo da indústria frigorífica é boi, e não está na mão dela, ela depende do mercado. Por que eu tô falando isso? Principalmente para os produtores. É claro que a indústria, ela vai buscar se proteger de preço, pressionar por preço, fazer grandes negociações, cada vez mais buscar uma padronização de lote. Lógico que ela quer um preço ruim, só que se eu padronizo o meu lote, eu vou ter menos dor de cabeça na hora que eu vou processar minha carne, eu vou ter mais retorno. Então, é uma briga que ele quer menor preço, mas também ele vai precisar cada vez mais de padronização. Por isso que eu falei, a grande primeira quebra de paradigma foi da indústria. Quando a indústria abre capital, o acionista vem e fala, agora eu quero retorno. Então ela vai realmente negociar preço, ela vai usar ferramentas de proteção de preço, porque ela precisa girar essa indústria. E evidentemente, não é à toa que ela tem alguns programas junto com alguns pecuaristas, exatamente para colocar a marca na carne e até mesmo valorizar, porque ela precisa chamar o pecuarista para dentro. O grande medo da indústria frigorífica é perder seu fornecedor de gado para outra indústria. Sim. Muito se discute, tem concentração de mercado? Tem concentração. O Brasil, há 10 anos atrás, os três grandes, aí, Marfrig, Minerva e JBS, representavam algo em torno de 25%, 27% do mercado. Hoje eles representam 60%. Mas existe poder de mercado? Talvez em alguma região ou outra, quando tiver uma coisa muito específica, pode haver, mas o poder de mercado, a gente faz alguns estudos aqui no CPEA que mostram que não tem poder de mercado. Porque é isso que eu estava falando, a indústria sai correndo para buscar esse gado, porque ela tem que reduzir e girar o custo da indústria frigorífica e ela tem que cumprir contrato. Então, pensando do lado da indústria, ela sabe que o mercado precisa, tá? Em termos de demanda, de consumo. Eu quero um gado mais jovem, eu quero uma marca, eu quero uma experiência, aquilo que a gente falou da boutique de carne, né? Eu tenho diferentes cortes, de diferentes raças, a indústria percebeu isso, não é à toa que todo mundo colocando marca em carne. Sim. E ela olha para o produtor, ela fala, eu preciso do seu produto, mas eu tenho algumas especificações, eu vou te premiar para isso, ou penalizar se não tiver esse produto benéfico. Lógico, como você falou, né, os vilões, né, que seja, tem muita questão da balança, concordo, faca, tem umas facas ruins aí, algumas empresas, sim, tudo isso ajuda, e realmente o produtor, o pecuarista que nos está ouvindo, né, não é para ficar bravo, mas faz parte do processo, entendeu? Sim. Eu tenho que cada vez mais profissionalizar essa minha relação, mas que seja, a indústria, ela precisa de um produto de qualidade para conseguir vender. A indústria não consegue pegar um boi ruim e transformar numa carne boa. Sim. Agora, consegue pegar um boi bom e transformar numa carne ruim. A grande questão é que ela precisa de boi em volume padronizado, teoricamente boi bom, para conseguir atender mercados cada vez mais exigentes. Então essa é a lógica da indústria, do setor produtivo. E ainda tem que atender o povão também, né, Barai? Tem isso, né, perfeito, cara? Isso perfeito. É um negócio muito interessante nesses tempos aí, né? Turma tudo reclamando sobre isso. E isso era uma coisa que eu acho que até na época de CPEA a gente discutia muito, né? A gente falava em algumas conversas que, esse negócio da classe B e C aí e de comer carne no Brasil era um negócio assim, que provavelmente em algum momento isso ia acabar e talvez agora esteja chegando, né, cara? Perfeito. O bom do boi ainda, Paulo, a gente tem a carne de primeira e carne de segunda, né? Então a gente tem N produtos. Ainda a gente consegue, sai de um contra, filé de uma alcatra,
eu saio e vou para uma carne mais barata. Sim. Até mesmo de primeira indo, coxão mole, coxão duro, mas depois eu vou caindo. Eu vou para uma fraldinha, vou para o acém, vou para o peito, tá? A gente pode discutir, não tem a mesma qualidade da carne de primeira. Já tá até melhorando, né? O boi de primeira, né? Vai boi de segunda. Mas eu tenho uma mudança, mas ainda eu consigo encontrar alguns cortes. Mas é exatamente isso. O povão, classe C, D e E, os 150 milhões de pessoas no Brasil, eles querem preço. A indústria também sabe disso. Porque se não tiver preço também, a carne sobra no mercado. É isso que a gente está observando agora. Mas mudou de patamar de preço e realmente é um processo que começa a ocorrer como alguns países na Europa, nos próprios Estados Unidos. Sim. O Brasil sempre teve um volume de carne muito boa em termos de produção, qualidade, também preço. Então era muito comum o brasileiro comer todo dia carne. Nesses países que eu citei, Estados Unidos, nos próprios países da Europa, é comum você comer 1 ou 2 vezes carne, olhe lá, se não uma vez só na semana carne bovina, porque realmente é um produto caro. Não para assustar todo mundo, mas é um processo, é isso que você falou. A gente conversava nos anos passados que isso vai chegar, algum momento isso chega no Brasil, porque eu tenho um mercado mundial comprando muita carne, então é natural, cada vez vai ficar mais restrito. Interessante, né? E a gente já tá entrando nesse assunto de conversar sobre o varejo, né? E assim, tentando explicar o que ocasionou toda essa movimentação aí, acho que seria legal se você falasse pra turma, depois da gente entender todo esse processo, né, desde o fundamento aí lá da produção, da oferta, da demanda, o que fez então, agora é só tô levantando a bola pra você cortar, né? Tá certo. O que fez, então, que o preço da carne subisse tanto aí nos açougues e supermercados? Essa é a pergunta que eu tenho recebido ao longo das últimas 3 semanas. Eu acabei falando com muitos meios de comunicação e a turma sempre vinha aqui. A China elevou o preço da carne. Falei, bom, ela ajudou. Mas não é só essa questão. Então, quando você me fez esse convite para participar do Agro Resenha, eu fiquei muito contente quando a gente começou a falar sobre oferta. Porque só voltando então para a oferta, que ajuda a explicar esse momento também. Vamos lá. A oferta. A gente tem a produção do Brasil tradicionalmente a pasto, primeiro semestre com chuva, clima, favorecendo a produção do alimento, pastagem, né? Então eu tenho uma engorda do gado muito forte no primeiro semestre e depois no segundo semestre eu posso continuar tendo essa engorda, mas eu preciso colocar uma nutrição, preciso colocar uma ração, senão eu não tenho pasto suficiente para atender a necessidade de engorda do gado. Então realmente eu tenho um boi que ganha muito peso no primeiro semestre e entra na entre-safra, que a gente chama, que ele perde peso. E o que acontece esse ano? Os preços já vinham, de certa maneira, mais depreciados, ou melhor, represados ao longo dos últimos anos para o pecuarista, e o pecuarista fica muito naquela toada. Se o preço do mercado futuro melhorar para o segundo semestre, eu fecho o gado, confino. Se o preço do milho não tiver muito alto, eu confino. E o que acontece esse ano? No momento de decisão para confinar, que era lá por abril, maio, eu ainda tenho a safra, demorou para parar de chover, choveu até maio basicamente esse ano, até mesmo as chuvas agora demoraram aqui também, isso vai ajudar a ter oferta mais restrita ainda, porque a chuva veio em novembro, não veio em outubro, aqui também, como é tradicional, perfeito. Então eu empurrei um pouco esse mercado. Então a nossa oferta, a decisão de confinar, que era abril, maio, o pecuarista viu que estava se prolongando, os preços não estavam favoráveis no mercado futuro, estava 146, 154 aqui em São Paulo para outubro. Muita gente entregando gado agora 148 Prudência para frigorífico, o preço a 200 que tá 220, 230 entregando a 154. Então muita gente não confinou porque o preço não estava bom e o milho começando a subir por causa da problema na China, da peste suína africana e uma demanda maior por carne suína nossa também de frango. Então custo alto de produção e preços não atrativos, muita gente não confinou. Então o que acontece? A gente tem uma oferta restrita de produção que veio de alguns anos, porque eu estava com preços ruins da pecuária, o pecuarista não investiu, como a gente falou há pouco, a necessidade de investir em tecnologia, então a oferta veio mais restrita e com essa seca que ainda cada vez mais prolongada, isso fez com que eu não tivesse tanto animal pronto para abate. Aí vem uma melhora, né, uma relativa melhora na economia,
por mais que a gente fala passos lentos, mas a economia vem melhorando internamente. Muito. E chega no final do ano onde que eu tenho compras, principalmente atacado e varejo, para formar estoque, para as festas de final de ano, confraternização, Natal e Ano Novo. 13º tá aí, 13º, dinheiro impacta muito, renda é o fator importante na demanda de carne. Então, eu observei esse movimento. Aí eu tenho a cereja do bolo, que é uma demanda maior externa, uma China entrando no mercado. Tudo isso ajudou a valorizar o boi e a carne no mercado. Isso aí. Eu tenho a China como protagonista, mas numa boa peça, eu posso ter um monólogo, né? Mas numa peça boa de teatro, eu tenho que ter o coadjuvante. Claro. O filme, tanto que no Oscar, né, tem prêmios para coadjuvantes, né? Porra, tem. Então, eu posso falar que a oferta de animal e a demanda interna, eles foram coadjuvantes nesse momento. A China foi a protagonista, mas é um conjunto de fatores para a gente entender todo esse movimento. Foi aquele coadjuvante que bateu pau a pau com o ator principal. Perfeito, né? Perfeito, né? Eu acho que recebeu até mais elogios do que o ator principal. É isso aí. Então foi isso que aconteceu. Lógico, a China, o que é importante a gente ver? Em outubro, a gente exportou 160 mil toneladas de carne bovina in natura, frente a 120 mil em setembro. Nossa. Então, esses 40 mil a mais, só a China comprou 24 mil. Hong Kong comprou mais 10 mil. Então, realmente, a China comprou muito mais carne em outubro, porque ela também faz estoque pro final do ano. Tanto que agora, em novembro, pelas nossas, acompanhando os dados preliminares, até a quarta semana, a gente tinha exportado só 90 mil. E os últimos 5 dias, a gente está exportando em média 6 mil toneladas por dia, dá mais uns 30 mil se manter esse nível. É algo em torno de 120 mil, que é forte ainda, diga-se de passagem. É a primeira vez da história que todos os meses estamos exportando mais de 100 mil toneladas. Nossa. Não é uma média, todos os meses mais de 100 mil. Mais 120 mil não é os 160 mil da China, que tumultuou o mercado. Então, para a gente entender o que aconteceu dessa alta de preço, foram vários esses fatores. A China precisa de carne, porque tem um problema sanitário muito forte com carne suína lá. Que é a principal carne consumida lá, inclusive, né? 50% da produção de suínos no mundo está dentro da China. É uma carne lá, Prudência, que ele recebe subsídio do governo chinês. Eles recebem dinheiro para manter. Aí que tem outro fator importante. Eles vão ter um problema social muito forte nesse espaço aqui de tempo, porque o governo chinês paga subsídio para manter a turma no campo também, porque senão eles têm um problema no meio urbano. O que essa turma vai fazer? Então é uma carne estratégica para a China, tanto em consumo, mas também para manter a turma no campo. Então realmente ocorreu um movimento aí que faz com que a China vá buscar mais proteína no mundo. Só para você ter uma ideia... E eles gostaram do boi, né? Quem não gosta, comer né? boi. Aprenderam a comer boi. Isso aí. Que eles consomem 5 kg per capita ano, hein? A gente consome quase 40 aqui no Brasil. Então, o pouquinho que eles aumentem, você vende, aí estoura preço e vem toda essa demanda. É isso que aconteceu no mercado. Você sabia, Barai? Eu não sabia dessa, cara. Outro dia eu fiquei sabendo que o ideograma chinês pra lar é uma casinha com um porco dentro, sabia? Putz, eu não sabia disso, não. É, porque o porco é sinal de fartura na cultura chinesa, cara. Legal. Então, toda família que tinha um porquinho em casa era uma família afortunada. Putz, sabia? Que legal. É muito louco. Só pra gente entender o nível que é a carne de suínos na Ásia, né, como um todo, na China especialmente. Sim. Um ponto importante, nessa linha que você tá falando também, é a importância do porco lá na China. E não é querer jogar água no chope, não, da pecuária brasileira, não. A questão, isso eu vi já de grandes cooperativas, tá? Lá de Santa Catarina, que produzem suínos. Eles vão voltar firme. Eles estão investindo em muita tecnologia. Então, a gente tem aí até pro setor suínícola brasileiro. É bom a gente fazer acordos comerciais, se aproximar, aumentar a produção. Nos próximos 2 anos, 3 anos, é para ganhar dinheiro sim, mas eles vão se organizar. Porque como você disse, além de ter um emblema, né, do porco ser fartura, eles precisam continuar produzindo para gerar renda, gerar consumo, para não depender de outros mercados. Então é só pra gente ficar atento. É natural todo mundo querer aproveitar. Exato. Não, e até pegando esse gancho aí seu, né?
Acho que você deu um panorama legal aí pra gente, né? E a gente conversou aqui bastante sobre todo esse negócio. Porque assim, a gente vê a mídia falando superficialmente, né? Eu queria trazer você justamente pra não ficar focando só nisso, mas trabalhar a cadeia como um todo pra gente ter uma visão mais ampla, né, cara? As pessoas poderem ter uma visão mais ampla. Isso é muito bom. E nesse sentido, assim, cara, como que você enxerga a pecuária de corte no futuro, né? E também como que vai ser essa relação da população brasileira aí no futuro com o consumo de carne também, né, cara? Uma coisa importante pra gente, só pra terminar do consumidor brasileiro, a gente tá falando que algo em torno de 70, 75, até os outros anos foi 80% da produção fica aqui no mercado doméstico. Talvez esse ano algo em torno de 70, 75%. A gente tem que sempre lembrar que a maioria da produção ficando aqui, no começo do ano, o que eu tenho? Eu tenho imposto, IPTU, IPVA, eu tenho gastos com material escolar, gastos com férias, eu tenho uma diminuição do consumo de comida, principalmente de proteína mais cara, e nesse caso a carne bovina. Então, não é também traçar um cenário ruim, não é isso. Há um ajuste natural. Se o preço sobe aqui, ele sobe para a China também, por mais que o nosso câmbio esteja ruim. E o preço da carne tem um limite para chegar, porque senão o consumidor fala, não consumo. O Paulo, ele vai comprar uma picanha de 70, 90 reais de um boi de 240, porque realmente ele vai fazer para a esposa dele, para os pais dele, para comemorar. O Thiago também, mas o povão, 150 milhões de pessoas, não compra. Esse final de semana, se eu for fazer churrasco, não é que eu não vou comprar picanha, eu posso até comprar, mas eu vou num contrafilé. O contrafilé aqui em São Paulo subiu de 29 para 35 reais o quilo. Pro Thiago, não é que eu sou rico, mas 6 reais não faz diferença. Eu continuo comendo contrafilé, mas pro povão não. E chega no começo do ano, eles não consomem, eles vão pro frango. Tem um efeito substituição. Então esse é o cenário. Por isso que a pecuária ou pecuarista deve ficar atento a esses movimentos. Não é o efeito manada, todo mundo segurou, eu vou segurar, vou produzir e ganhar muito dinheiro. Assim como o preço começou a cair, eu vou começar a vender também e derreter o preço. Isso é muito comum da pecuária. Tem que ficar atento. A oscilação, o mercado vai reajustar. O patamar de preço mudou? Mudou. Eu acredito no patamar de preço algo em torno de 185, 205. Não desce, mas não é mais os 230, 240 ainda. E nem é mais os 150, 160. Pensando em São Paulo. Então vai ficar no patamar acima. Porque a demanda também, ela atrai. Outra coisa, né? A gente tem competidor no mundo todo. É isso aí. A China tá brigando com os Estados Unidos, mas uma hora eles vão conversar. Imagine o produtor americano, mas espera aí, só o Brasil que vai ganhar esse dinheiro, só o Brasil que vai ganhar esse mercado, bate lá no Congresso e fala, assuma aí as rédeas, negocia com o mercado chinês. Então, tanto o mercado de grãos, assim como o mercado de pecuária como um todo, frango, suíno e boi. Esse é o cenário. Então, o que o pecuarista tem que fazer? Tem que focar em gestão. Porque se o preço do boi subiu, o preço do medicamento vai subir, o preço da nutrição vai subir, o preço do bezerro vai subir. Todo mundo vai querer ganhar dinheiro. O patamar, para quem está produzindo, é hora de ganhar muito dinheiro. Mas quem quer entrar na produção, pode entrar na produção. Vão ser anos interessantes para a pecuária. A reposição tem 2 anos de preços firmes. A reposição, como a gente já falou na oferta, não cresce rapidamente. Então, tenho 2 anos de crescimento ainda em termos de cotações, né? E a pecuária também, a economia melhorando e o mercado externo cada vez comprando carne do Brasil, é um cenário favorável para os próximos anos. É isso aí. A pecuária tem muita coisa boa, né? Pensando numa pecuária do futuro. Acho que eu costumo dizer que o Brasil está para a produção de carne bovina, assim como o Oriente Médio está para a produção de petróleo. Tem muito petróleo no mundo todo, mas quem regula a oferta é o Oriente Médio. O Brasil, ele cada vez mais se torna esse player importante. Ele tem condição de área, climático, né? O que a gente chama de vantagem comparativa, né? No mercado internacional. O que falta um pouco para a gente é mais competitivo, vantagem competitiva. Gestão da produção, gestão de custo, gestão de preço, gestão de pessoas. Eu acho que isso que é importante, tá? Que bom, cara. Acho que conseguimos falar bem aí, né, Baraia? Não, bacana, abordamos bastante coisa. Eu agradeço muito sua participação aqui, não só pelo seu conhecimento, mas também porque você é um grande amigo, né? Que é isso, você falou aí que a gente aprendeu muita coisa junto, era um prazer falar comigo, mas eu aprendi muita coisa com você também. Tamo junto. É um prazer pra mim poder falar com você, a gente teve momentos bons aqui, né? Opa! A gente trocar experiência, eu acho que isso que a gente tem que levar.
eu acho que a gente vai agregando conhecimento. Legal, cara. E assim, tenho certeza que assim, não só eu aqui aprendeu, né, sobre um monte de coisa aí hoje, mas tenho certeza que a turma nossa aqui, espero que eles tenham de fato entendido um pouquinho mais, né, cara, sobre o complexo da carne bovina, né? Porque assim, a gente fala de uma coisinha só e vê a turma falando de uma coisinha só, parece ser muito simples, né? Mas é um negócio muito complexo, um mercado muito grande, né, cara? E obrigado aí pela aula, professor. Que é isso. Obrigado vocês aí. O complexo, como se disse, é grande, mas tem muita oportunidade. E Barai, antes da gente ir pro nosso glorioso quiz aqui, como que a galera do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho aí, cara? Tô aqui no CPEA, né? Geralmente a gente escreve alguns artigos, tanto no CPEA, né, como pro mercado, algumas revistas, alguns meios, mas também tem o meu LinkedIn. Legal. Eu não tenho nem Facebook, Instagram ainda, mas a gente caminha. E no LinkedIn, de vez em quando eu posto algumas coisas, então pode me procurar lá, Thiago Bernardino de Carvalho. Então a gente vai acompanhando, né? E entre em contato comigo, no próprio CPEA, né? Na Unesp, pra gente ir trocando informação. Pô, Barai, você é Jurássico mesmo, hein, cara? Não tem Facebook nem Instagram, pô. Jurássico total, né? Eu tenho que saber sobre você com o Instagram da Fabiana, pô. Putz, verdade. Eu vou fazer o Instagram. É o meu próximo passo. A minha meta, né? A gente coloca a meta no começo do ano. Minha meta 2020 é o Instagram. Vamos ter o Instagram do Thiago, do Baraio. Pode deixar. Então vamos pro nosso quiz, cara? Vamos lá. Bacana o quiz. Vamos nessa. Show de bola. Então, Thiago, conta pra gente aí, cara, qual que é a sua música antiga favorita? Minha música antiga favorita não é Ser Bairrista, mas é O Rio de Lágrimas. Adoro essa música. Bom demais. A turma vai estar escutando aí, ó. Não, vai escutar. E tá todo mundo convidado pra conhecer. Só vai entender perfeitamente essa música se acompanhar pessoalmente aqui o Rio de Piracicaba. Verdade. O Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Tem alguns lugares bem bacanas que eu já fui, né? Mas eu vou destacar um brasileiro que foi Jericoacoara, que é eu acredito que seja um presente da natureza pra gente, aqui pro brasileiro. Eu acho que é onde que a gente vai pra lá e esquece um pouco da vida. Eu acho que vale a pena uma visita. E Barai, na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade aí, velho? Essa pergunta aí foi muito capciosa, né? Se eu falar que eu sei fazer alguma coisa na cozinha, eu vou receber um puxão de orelha aqui da minha esposa, mas eu gosto de um belo churrasco. Olha que eu sei fazer churrasco, né? Eu gosto de assar uma carne. Gosto de inventar algumas coisas, mas eu gosto dessa carne, sim. Não é um gaúcho, churrasco, não, mas é um bom churrasqueiro, né? Fazer aquela costela que o gaúcho sabe fazer, eu não consigo, mas meus filhos gostam. Querem carne toda semana. Churrasco, papai. Isso é bom. E Baraio, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu ia falar pra mim mesmo, podemos dizer, ser persistente, mas aprender com os outros, questionar muito, né, ser curioso, né, mais ouvir do que falar, tá? Mas tem muita gente boa, Thiago, você vai encontrar muita gente boa, então aprenda, questione e assimile muita experiência e conhecimento, que aí isso vai agregar, isso vai fazer com que você cresça pessoalmente e profissionalmente. Bom demais então, hein, Barai? Show de bola, agora sim, hein? Muito bom, achei muito bom o nosso bate-papo aí, cara. Não, foi show de bola mesmo, foi bacana mesmo. E obrigado Barai, aí mesmo. É isso aí, cara, e se chover, né? Se chover, mas vai apertar. Quando ama de verdade, o Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Chegar a água dos olhos de alguém que chora.
Mais um produto com a edição do Senhor A.